dizer que somos pioneiros depois do Jubileu de Ouro. Eu vou mandar fazer um troféu de Jubileu de Ouro para isso com Bahia, aguardem, só para não ter mais desculpa de pioneirismo. Pioneirismo sempre tem muita improvisação e tal, mas a gente agora vai entrar na era da maturidade. E essa maturidade é importante, exige aprofundamento, nosso aprofundamento pessoal na proposta do movimento e nosso aprofundamento no acolhimento das pessoas, de oferecer para as pessoas o que elas precisam para desenvolver sua consciência de Krishna. Então, essa é a nova fase que nós estamos entrando. Esse ano completamos em abril, estamos em fevereiro, nos últimos dias de fevereiro, mas em abril completamos 50 anos. É bem interessante. Passou muito rápido, para mim, na minha visão de observação, né, incluído dentro do movimento também, passou rápido, mas nós enfrentamos grandes perrengues. Já no começo, eu tirei muita gente da delegacia de polícia, muitos devotos. Eu não usava essas roupas, não tinha cabeça raspada nem nada. Nessa época eu já era profissional, trabalhava perto da Secretaria de Segurança ali da Piedade, né? Então eu trabalhava ali perto. De vez em quando, um sanquirtaneiro, o devoto que distribui livros na rua, era preso por algum guarda. E aí ele dizia, não, tem uma pessoa que pode falar sobre a gente, sobre mim, tudo. Aí dava meu nome, o cara ligava, aí eu ia lá para soltar o sujeito. Muitas vezes foi bem interessante isso, várias vezes isso aconteceu. Então, nós passamos muitas dificuldades até hoje, mas estamos deixando para trás esse pioneirismo. E agora, nessa fase de transição, alguma agitação pode ocorrer. E a gente pode pensar, é uma agitação como qualquer outra. Não é mais. Agora é uma agitação de mudança de era. Estamos passando da era do pioneirismo, 50 anos de pioneirismo, para agora a era de um estado de amadurecimento, e onde todos nós temos devotos de terceira geração aqui. No momento, não está aqui, que é o Vaishnava e a sua filha? Harini. Vaishnava e Harini. Harini está na Índia e Vaishnava está trabalhando em São Paulo. Mas ambos são de terceira geração. Os pais estão aqui. Quando começamos aqui, os pais de Muníswara chegou com eles todos pequenos. Os meninos todos pequenos, e cresceram, e agora estão aqui cantando o mesmo mantra, dirigindo o mesmo bhajan. Ele aprendeu logo a tocar mridanga, era pequenininho, a mridanga era assim para ele, tocava mais ou menos assim, só com a munheca da mão mesmo. Mas aprendeu a tocar, toca até hoje. Essas são nossas grandes conquistas no aproveitamento humano para a devoção a Krishna, nesse caminho de desenvolvimento de Krishna Prema Bhakti. Não é fácil, a gente sabe, mas esse é o caminho mesmo. Essa é apenas uma introdução, até para honrar o que eu estou falando, de amadurecimento e tal, e que não somos mais pioneiros, não podemos mais ficar com a desculpa do pioneirismo para improvisar uma coisa ou outra. Eu fiz apenas essa introdução, mas eu vou dar a aula padrão do Bhagavad Gita. Eu escolhi um verso do capítulo 2, que é emblemático, eu acho, para esse momento. É um verso de esperança, um verso de muita força e de reconhecimento do valor do movimento Hare Krishna em todos os seus aspectos, em todas as suas minúcias. Então eu escolhi esse verso para a gente falar sobre ele e vou ler para vocês. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, capítulo 2. Capítulo 2, verso 40. O título do capítulo é Resumo do conteúdo do Gita. É o verso 40. Eu vou ler diretamente no sânscrito e depois nós vamos ler a tradução e repetir, depois o significado. Então eu vou explicar um pouquinho. Esse livro inclusive essa edição é super nova. Aqui, esse volume é super novo, foi trocado hoje, né? Em comemoração aos 50 anos. O outro já estava bem velhinho, trocamos agora. E esse livro, que é um clássico da literatura indiana, até da literatura universal, foi comentado, traduzido e comentado por Prabhupada, que teve o cuidado de apresentar o seu conteúdo no idioma original, que é o sânscrito, nos caracteres originais do sânscrito, que é o alfabeto Devanagari. Depois tem também a apresentação do mantra, do verso, já transliterado para os caracteres latinos, com o nosso alfabeto, mas mantendo os sons, os fonemas. Depois tem a tradução palavra por palavra. Então tem a tradução do texto global com o seu significado. E aí vem a explicação de Prabhupada, um significado hermenêutico de Prabhupada, para que o leitor entenda a proposta desse livro, que é Bhagavad Gita como ele é. A edição de Prabhupada é essa, como ele é. Então ele quis apresentar o Bhagavad Gita como as palavras de Krishna, apresentadas dentro do contexto histórico do Mahabharata, que é outra literatura védica, clássica da Índia, mas de outro gênero. Então, a Bhagavad Gita então, se apresenta assim por Prabhupada como o Bhagavad Gita como ele é. E quando nós entramos em contato com esse conhecimento, nós precisamos saber, então, que estamos dentro de uma corrente de sucessão de mestres discípulos que vem do mestre original, que é o próprio Krishna. Então, Krishna falou o Bhagavad Gita, e esse conhecimento foi depois escrito e foi, então, levado de mestre a discípulo. Aquele discípulo se transformava num mestre. Como mestre, ele apresentava para seu discípulo, o seu discípulo se tornava mestre e apresentava, então, por sua vez, para o seu discípulo, e assim chegou até a gente, chegou até agora, chegou até aqui, chegou até vocês. O festival de domingo, como é originalmente criado, é para proporcionar a interação entre todos nós, devotos, amigos, parentes. Nós nos reunimos para cantar, como cantamos agora em Bhajan, com alguns líderes de Bhajan, depois estudar um pouco do Bhagavad Gita, ler o Bhagavad Gita e compreender o seu significado. Depois, então, fazemos um puja, um kirtan para as deidades e juntos cantamos e dançamos. E depois, então, nós comemos prasada. Prasada é o alimento oferecido a Krishna. Também é chamado de Mahaprasada, mas significa isso, misericórdia, né? Ou grande misericórdia. É a misericórdia que vem da própria Suprema Personalidade de Deus. Então, depois nós nos sentamos juntos e comemos juntos e desfrutamos de uma comida não violenta que foi oferecida a Krishna. Então, esse é o nosso festival. Hoje eu queria transformar, ou melhor, oferecer uma vivência especial no contexto do festival. Eu queria motivar vocês a ouvirem com muita atenção, com muita concentração. Procurar não desviar
o pensamento, não desviar a concentração, não desviar o foco e ouvir o que Krishna diz no seu verso, instantaneamente tentar entender o que ele disse, depois ouvir o significado que Prabhupada dá para aquilo que foi dito, e com muita concentração, sem perder o foco. É curtinho, o significado é bem curtinho. Então vocês vão elaborar os seus próprios pensamentos. Enquanto isso, eu vou explicar alguma coisa do verso e do significado. E se o que eu explicar não trouxer respostas para as questões que vocês refletiram enquanto ouviam, e enquanto eu lia, enquanto eu falava, aí vocês fazem perguntas depois. E eu vou tentar responder as perguntas de vocês à luz do próprio conhecimento. Então, essa é uma experiência específica para a aula. Para o Kirtan, que vem depois, eu também quero propor que vocês se entreguem. Aqueles que estão chegando agora não precisam imitar, mas apenas observem e façam o que puderem fazer. Tentem cantar. O mantra Hare Krishna é muito simples e é sempre a mesma coisa, ele não muda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra vai ser cantado no Kirtan e vocês ouvem e repetem. O processo em Bhakti é sempre Shravana Kirtan. Nunca é todo mundo cantando ao mesmo tempo, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não é assim. É ouvir e então cantar. Então é Shravana, ouvir. Vai ter um líder cantando, então a gente ouve. E depois a gente canta como ele canta. A gente vai cantar proporcionalmente à melodia, ao tom, a tudo que ele está cantando. Então vamos nos posicionar dessa maneira. E vocês vão ver, também tem alguns passos de dança, vocês podem dançar, não precisam entrar em êxtase rapidamente. Não precisam, deixe, se vier um êxtase, tá bom. Mas não precisa forçar, não precisa criar isso, porque ele virá. Mesmo que leve mais 50 anos, mas virá. Esse êxtase virá. Mas não precisa criar esse êxtase de uma maneira assim, pensada, elaborada. É só tentar curtir, tentar entrar realmente na vibração do Mahamantra. Nesse momento, ainda sobre o Kirtan, eu posso dizer o significado do mantra Hare Krishna. Muita gente pergunta, é um mantra, e mantra significa, é uma palavra em sânscrito composta derivada de duas outras, mana e yantra. Mana significa mente, yantra significa controle. Então, é um mantra de controle da própria mente. Seria bom se a gente pudesse controlar a mente dos outros, né? Mas não é a proposta, não. Yoga não tem essa proposta. A proposta é controlar a própria mente. Então, o mantra vai nos ajudar a controlar a nossa própria mente. Então, este mantra é composto por 3 palavras: Hare, Krishna e Rama. Então, essas 3 palavras são combinadas de uma maneira que produzem exatamente isso. Então, o que é que vai produzir? A vibração do Mahamantra vai produzir o controle da sua própria mente. Então, quando a gente canta, quando a gente escuta e quando a gente canta, a gente está elaborando